Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre a gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa tarde, André. Será que quando a pessoa te odeia e faz questão de falar, é porque ela te ama? Ou seja, a pessoa te odeia e faz questão de falar que te odeia. Aí vem um senso comum, né? Onde as pessoas costumam vociferar. Olha, tô chique hoje, né? Vociferar. Onde as pessoas costumam, então, ficar falando que, se fala que te odeia, é porque te ama. Olha, gente, lembrando que eu sou adepto de que não existem regras, certo? Existem alguns padrões comportamentais que a gente pode se orientar, mas é óbvio. Acredito que criar regrinhas, se a pessoa fala que te odeia, é porque ela te ama. É muito superficial falar isso. Porque veja bem, mas o contrário do amor, André, não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É verdade. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Ou seja, é a hora que eu fico totalmente indiferente à pessoa mesmo. A pessoa não me afeta mais. Então, isso mostra que você de fato superou tudo o que tinha em relação à pessoa. Mas veja bem, você poderia não amar alguém. Então, vamos imaginar, você tem um vizinho. Você o conhece de cumprimentá-lo. Você não ama o seu vizinho. Você não teve nenhum tipo de relação, muito menos amorosa com ele. Porém, ele apronta dá um problema no muro dele, ele fala que não vai consertar, isso está afetando demais a sua casa, e você fica com ódio dele. Um ódio. Sabe que aquilo você tem vontade de dar na cara dele. Então, tá vendo? E você faz questão de falar pro seu vizinho, eu odeio você. Eu não suporto você. Você é ruim. Você ainda vai pagar por tudo isso que você está fazendo. Eu odeio você, cara. Então, tá vendo que num exemplo desse nós estamos diante de uma situação de ódio também, onde a pessoa verbaliza que odeia. No fundo é porque ele ama o vizinho? Não, ele realmente odeia. André, mas é diferente. Olha, veja bem, quando a gente tem como pano de fundo uma relação amorosa, então o que acontece? Aí a pessoa apronta uma. Então, vamos supor, você tem o seu namorado. Aí o que acontece? Você descobre que o seu namorado estava te traindo com a sua melhor amiga. Então, você pega um nojo daquilo, você fica com um ranço daquilo. Vou te dar um outro exemplo. Esse exemplo eu escutei esse final de semana. Uma pessoa me contou: André, a menina lá do meu trabalho, ela namorava o fulano de tal. Eu conheço o fulano de tal. Ela namorava o fulano de tal. E o fulano de tal, você acredita que deu em cima da irmã dela? Deu em cima. E a irmã dela então percebeu aquilo e foi dando corda para ver se de fato, porque ela achou que ela estava enganada, achou que ele estava falando de outra coisa. Foi dando corda até que ele convidou mesmo. Não, vem aqui em casa. A fulana, que era a irmã dela, não vai estar aqui e tal. E aí escancarou mesmo. Aí falou um monte de coisa lá, de besteira mesmo. Então assim, aí lógico, a irmã pegou e chegou e falou, eu dei corda tal, olha o que ele falou. E aí essa menina que era a noiva dele, ela não pode nem ouvir falar o nome dele. Ela falou que ela tem nojo dele. Ela tem raiva dele. Então, veja bem, ela gostava dele? Gostava bastante dele. Então, significa que agora ela ama ele? Não, ela tem ódio dele. Então ela ainda pensa nele? Pensa, com ódio, mas pensa. Por isso que depois o contrário do amor vem a ser a indiferença. Uma hora esse ódio vai passar? Deus queira que sim.
porque isso faz mal para quem sente. Não está fazendo mal para ele, né? Ele não está nem aí. Ele continua aí aprontando as dele. Então, por isso que eu digo para vocês, não é o nosso ódio que vai fazer mal para outra pessoa. O ódio vai fazer mal para nós, em primeiríssimo lugar. Por isso que a gente tem que batalhar para resolver essas questões, para que o ódio saia de dentro da gente. Agora, não é porque a gente está com ódio que a gente ainda ama a pessoa. A pessoa ainda mexe com a gente? Mexe pelo ódio, né? Por quê? Porque a pessoa fez uma coisa que a gente fica ruminando. Não, como que pode a pessoa ter feito isso comigo, gente? Como que pode? Então, eu fico ruminando. Eu ainda penso na pessoa, eu vejo a pessoa, aquilo mexe comigo? Mexe, mas pelo ódio. Agora, há alguns casos que a pessoa está dizendo que odeia, mas ainda ama. No sentido de que não está sendo mexido pelo ódio, está sendo mexido realmente pelo sentimento, pelo amor mesmo. Então, há casos em que isso também acontece? Sim. Né? Eu só acho perigoso a gente criar, então, uma regra, onde a pessoa está com ódio de mim e eu fico, não, se odeia porque ama. Aí eu fico fazendo papel de tonto. Acho, não, é porque ama. E aí fico ainda indo atrás da pessoa, que, sabe, querendo meio que provocar. Eu sei que você gosta de mim. Quando a pessoa, tipo, ela quer distância de você. Por isso que essas regrinhas que as pessoas criam, eu acho elas perigosas. Por causa disso. Porque, de fato, a pessoa está demonstrando uma coisa e eu fico interpretando que é outra por causa dessa regra que eu criei. E aí eu fico ainda provocando a pessoa. Portanto, quando a gente chega, né, em algumas conclusões, cara, a pessoa falou que me odeia. Então pronto, a pessoa está tomada pelo ódio. Pronto, não tem por que eu ficar... Gente, vamos sempre lembrar de uma regra de ouro. Olha lá, não tem regra, mas tem uma regra de ouro. Vamos nos orientar por aquilo que a pessoa nos disse. Eu preciso me orientar por aquilo que a pessoa está me dizendo. Não adianta eu ficar com as minhas confabulações. Ela disse que me odeia. Ponto, ela me odeia então. Então não tem por que eu ficar achando, querendo falar para os outros, não, porque no fundo ela me ama. Cara, ela falou que ela me odeia. Ponto, é isso. Não adianta eu ficar confabulando, criando, sem contar que tem outros que vão ficar se iludindo. A pessoa está dizendo que me odeia e eu fico me iludindo, acreditando que ainda ela me ama, que ainda ela me quer. Né? Tem essa também ainda. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.